Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 1. Você encontrou? Diga amém. Não encontrou? Diga misericórdia. Oh, glória. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos juntos à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavando as redes, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão, Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos nesta noite por estarmos aqui na tua casa, neste último domingo do ano de 2020, Senhor. Obrigado, meu Deus, pela tua graça, obrigado, Pai, pela tua misericórdia, conforme diz a tua palavra no Salmo 23, que a tua bondade e a tua misericórdia nos seguirão, Senhor, para todo sempre, e assim nós cremos, ó Pai querido e amado, que chegamos até aqui por causa da tua bondade e da tua misericórdia. Agora nós te pedimos, Senhor, fala conosco através da tua palavra esta, Pai, que veio do teu coração para o coração da tua igreja. Por isso nós te pedimos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Pode tomar teu assento, meu irmão, minha irmã, louvando e adorando ao Senhor. Não é tempo de lavar as redes, porque vai ter resultado. Não é tempo de lavar as redes, porque vai ter resultado. A palavra do Senhor diz no Salmo 30, versículo 5, o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Mas a alegria vem pela manhã. Não sei se esse ano de 2020 todinho foi uma noite escura, mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nesta noite. A alegria virá. Um novo dia vai clarear na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Não sei, irmãos, quanto tempo você está trabalhando sem ver resultados.
mas o Senhor vai nos trazer esta palavra para dizer para mim e para a sua vida: haverá resultado. Senhor, eu trabalhei e não vi nenhum resultado. Senhor, eu orei, mas não vi nenhum resultado. Mas o Senhor, por intermédio desta palavra, está nos dizendo: a pesca será maravilhosa. Vai ter resultado. Vai ter resultado. A Bíblia vai dizer aqui, aconteceu o quê? Apertando a multidão para ouvir a palavra, ou seja, já começa dizendo que tinha uma multidão que estava apertando Jesus para ouvir a palavra. Ou seja, antes desse versículo, o capítulo 4, nós vamos perceber uma história, porque Lucas, que está escrevendo este evangelho, Lucas não era discípulo de Jesus, ele era discípulo do apóstolo Paulo, ele andava com o apóstolo Paulo, mas Lucas, ele vai escrever este evangelho baseado em histórias, baseado em fatos, e ele começa a escrever esta história, e ele vai deixar aqui claro para a gente no capítulo 4, que quando Jesus ele é batizado por João Batista, logo vem ali aquela forma de pomba, não era uma pomba, mas vem o Espírito Santo numa forma de pomba, vem sobre Jesus, e Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto. Jesus fica 40 dias no deserto, Jesus ele é tentado, Jesus ali ele vence o diabo através da palavra, que o diabo tentava distorcer a palavra, mas Jesus trazia a palavra, e ali Jesus vence aquele confronto com o diabo, e agora Jesus ele vai sair, no versículo 14, Jesus vai sair então fazendo a obra de Deus. E Jesus entra na sinagoga. Como de costume, vai dizer a palavra do Senhor. Era de costume, aos sábados, Jesus entrar na igreja para cultuar juntamente ali com os judeus. E naquele momento, Jesus ele vai ler um texto da palavra, ele pega então a palavra e ele vai ler um texto que está falando justamente do profeta Isaías. E quando ele lê então esta palavra, dizendo no versículo 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Fechou o rolo, fechou a palavra, se cumpriu esse dia hoje. Eu estou falando com vocês. Quando Jesus fala isso, automaticamente causa um rebuliço na sinagoga, e aí então eles tentam questionar Jesus, tentam tirar satisfação com Jesus, mas Jesus passa entre eles e vai embora. E aí Jesus vai libertar outro dia na sinagoga, outro dia acabando o culto, Jesus fala assim: eu vou lá na casa de Simão Pedro. Eu não sei se antes disso já tinha algum contato com Simão Pedro, mas a Bíblia diz que acabando o culto, Jesus vai na casa de Simão Pedro, porque a sogra de Pedro estava enferma. Então Jesus vai até a casa de Pedro. Chegando lá, sua sogra estava enferma, e Jesus cura a sogra de Pedro. E eu quero aproveitar esse versículo, que Jesus curou a sogra de Pedro, e logo que ela foi curada, ela passou a servir. Porque, irmãos, tem muitas pessoas doentes servindo. E pessoas doentes servindo acabam não tendo muito resultado.
Primeiro nós precisamos ser restaurados, curados, abençoados, para depois servirmos. E aqui esta palavra está dizendo que Jesus cura a sogra de Pedro, e logo ela se levanta curada, restaurada da sua saúde, e vai servir, irmãos. Porque o Senhor nos cura, o Senhor nos restaura para servirmos. Nós precisamos aprender a servir. Como já diz aquele ditado, que nós precisamos servir e não ser vistos. Porque muitos querem ser vistos, mas não querem servir. Mas o Senhor cura. O Senhor nos cura para servirmos. Outro dia, aqui no culto, capítulo 4 ainda de Lucas, Jesus começa a curar, colocar as mãos sobre os enfermos, sobre os oprimidos, e eles foram curados, eles foram libertos. E aí por isso que vai começar esse versículo então que nós lemos. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos juntos à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Lavavam as redes. Ou seja, bem perto da onde Jesus estava pregando, e a multidão, porque Jesus já tinha sido conhecido, já tinha ficado famoso por causa dos milagres, das curas, das libertações. Então a multidão correu até onde Jesus estava. E Jesus começou a pregar a palavra. E quando Jesus estava pregando, começou a chegar a multidão, e começou a apertar Jesus. Mas bem pertinho dali, Jesus percebeu que tinha 2 barcos encostados. Jesus vai até o barco, tinha 2 barcos. Jesus vai até o barco de Pedro. Porque tudo que Deus faz tem um propósito. Ele entra no barco de Pedro, talvez porque ele já conhecia Pedro, de ter curado a sogra de Pedro, e falou, não, ele me deve um favor. Eu curei, acredito, né, irmãos? Curou a sogra, acho que era um favor. Ele curou a sogra, então ele me deve um favor. E ele chega então, e eles estão lá, lavando as redes. Porque, irmãos, Pedro e João e André e Tiago pescaram a noite toda e não pegaram nada, nenhum resultado. Eu imagino, irmãos, eu gosto de assistir aqueles programas de pesca em alto mar, que eles vão pescar atum, pescar aqueles peixes grandes, e eles ficam pescando, e eles têm um período de pesca. Então eles precisam pescar bastante para poder cumprir o seu objetivo, para pagar as despesas e ter a sobrevivência no tempo que não pode pescar. E às vezes acontece que eles não pegam tudo que tinham que pegar, então eles voltam e às vezes não cobrem nem as despesas, voltam com dívidas. E eu acredito que eles usam várias técnicas ali para poder pegar, eles têm instrumentos para localizar os peixes. E aqui, irmãos, eu creio que da mesma maneira, Pedro usou todos os recursos, todo o seu conhecimento para tentar pescar. E pegava 1h da manhã e nada, e 2h da manhã e nada, e 3h da manhã e nada, e 4h da manhã e nada, e 5h da manhã e nada. E aí fica naquela expectativa, não, eu vou lançar agora eu vou pegar. E nada, e lançava, agora eu vou pegar, e não pegava. 6h da manhã, o sol começou a nascer, e nada. Frustrados, desanimados porque não conseguiram pegar nada. Parece que os peixes fizeram um acordo. Vamos ficar em casa. Já estavam na quarentena aqui. Vamos ficar em casa. E eles voltam então para a praia frustrados porque não conseguiram pegar nada, a noite toda nada, chegaram na praia nada, as redes vazias, o barco vazio, não conseguiram pegar nenhuma tilapinha.
nem um lambarizinho, nem uma sardinha coqueiro. Não pegaram nada. E eles disseram: vamos lavar as redes. Vamos desistir. Vamos parar. Não vou fazer mais nada, porque passou a noite toda e Deus não me abençoou, então eu vou parar, eu vou abandonar o barco, eu vou desistir, eu vou lavar as redes, eu não quero mais saber. Porque quando nós não vemos resultados daquilo que nós estamos fazendo, o primeiro sentimento que nós temos é desistir. Em abandonar tudo. Não. Esse ano eu não vi nada acontecendo. Eu orei para o meu esposo se converter, ele não se converteu. Eu orei para os meus filhos se firmar no Senhor, eles não se firmaram. Eu orei para Deus abrir uma porta e Deus não abriu. Eu orei e Deus não respondeu às minhas orações. Eu vou largar tudo, eu vou abandonar tudo. Vou lavar minhas redes. Mas Jesus chega bem na hora do fracasso. Você tem todo o seu jeito, usou seus recursos, usou seus contatos, usou tudo que você tinha e não pegou nada. Que frustração! Jesus chega bem nessa hora. É na hora que você já tentou tudo, que você já fez tudo que você podia e nada deu certo. É aí que Jesus chega. Porque quando tudo vai bem, a gente nem dá tanta atenção assim para Jesus. Não que ele não esteja falando, não que ele não esteja fazendo, mas quando vai tudo bem, a gente acaba nem dando muito ouvido ao que Deus está fazendo. Mas quando tudo vai mal, que você já tentou tudo, os recursos acabarem, aí você fala: Deus, fala comigo. Aí ele vai falar: já estava falando, faz tempo, e você não queria me ouvir. Aí ele permitiu que viesse o fracasso, para que você pudesse voltar para o centro da vontade dele. Porque eles estavam frustrados, irmão, sentimento de fracasso, de tristeza, de que falhamos, não conseguimos, nós dedicamos muito tempo, muito esforço para nada. Nada aconteceu, só me resta lavar as redes, eu vou desistir, eu vou parar. A vida de Pedro era a pesca, era o trabalho dele, era a pesca, tudo que ele sabia fazer era pescar. E quando ele fala: eu vou lavar as redes, talvez ele está comentando com João e Tiago: não deu certo, eu vou parar, não quero mais saber dessa vida, eu vou parar tudo, porque só foi perda de tempo, foi perda de dinheiro, hoje só perdemos, então eu vou parar, vou abandonar tudo, vou deixar tudo. Mas logo do lado ali, estava havendo um milagre. Jesus pregando, a multidão apertando. O milagre estava tão pertinho, irmãos. Eles aqui se lamentando, chorando, lavando as redes. E lá do outro lado: glória a Deus, Jesus me curou. Glória a Deus, Jesus me libertou. E cada vez mais a multidão apertando Jesus. E Jesus olha, porque Jesus não foi ali assim: eu vou só ali porque a beira da praia é legal. Vou ver o pôr do sol, o amanhecer do sol na praia. Não, irmãos, ele estava no lugar certo, na hora certa, porque ele já sabia que eles não pegaram nada a noite inteira. Não sei se foi Jesus que falou para os peixes: desvia dessa rede aí. Não entra nessa rede aí que tem um propósito. Quem é esse, irmãos, que até os peixes obedecem à voz de Jesus? Irmão, se o peixe obedece à voz de Deus, imagina o que ele não pode fazer na sua vida, irmãos. Não existe nada impossível para o nosso Deus. Talvez você pescou e não colheu nada, não pegou nada, mas é porque o Senhor tem um propósito em tudo isso, porque agora, quando o Senhor der a ordem, o milagre vai ser sobrenatural. Do ladinho, Jesus viu os dois barquinhos. Foi lá: ô Simão,
Vou entrar no seu barco, porque eu preciso de um púlpito para pregar para essa multidão. Vou entrar no seu barco, você vai me levar um pouquinho para afastado para o mar, porque eu vou pregar. Imagina Simão, gente boa, tranquilo, calmo, do jeito que ele era. Lavando a rede, chorando as pitangas, com Tiago, João e André, não pegamos nada. Vamos lavar a rede, guardar para outro dia. E chega Jesus, meu Deus do céu, além de não ter pegado nada, ainda quer que eu vou ainda. Você não sabe que eu estou cansado? Ficamos a noite toda trabalhando e não pegamos nada. E agora o senhor quer que eu te leve? Olha que eu curei a tua sogra. Eu falei, então, por isso mesmo. E ele vai. Afasta com o barquinho. Segura firme aí, Jesus, que eu não vou dar devagarzinho não. Eu vou correr. Estou nervoso. E ele se afasta. E Jesus prega. A multidão escuta a palavra. E agora, depois de ter pregado a palavra, Jesus fala para Pedro, Pedro, lança a rede nas águas mais fundas. Ô Pedro, lança a rede nas águas mais fundas. Será que Jesus tinha um sonar, irmãos? Não, os peixes vão estar aqui, ó Pedro, nas águas mais fundas. Você lança a rede aí que vai dar certo. Não, irmãos, ele não tinha um sonar, ele tinha a palavra. Ele tinha o todo o poder. Joga a rede aí, Pedro, nas águas mais fundas. Peixe, entra na rede. Entra na rede. E ali, irmãos, Pedro podia ter questionado Jesus. Mestre, olha, o senhor era carpinteiro. O senhor pode até entender de madeira, de pregar, fazer milagres aí de curas de enfermos, mas de peixe quem cuida sou eu. Eu que entendo de mar, eu entendo de peixe. Ó, o horário de pegar peixe, Jesus, é de noite. Ó, já amanheceu, já está de dia. Não vai pegar nada agora não. Não vai. Mas como é o Senhor que está mandando? Segundo a tua palavra, eu vou obedecer. E ele lançou a rede. Às vezes a gente vai pescar, eu, presbítero falso, o diácono Anderson, aí a gente joga assim a vara, e aí você puxa assim, aí enrosca, irmão. Aí você tem que quebrar a linha, você perde todo o equipamento ali. E eu acho que quando Pedro jogou, o presbítero Walter, jogou lá a rede, e ele foi puxar e enroscou. Porque está pesado demais, enroscou. Não está saindo, enroscou. Não é enrosco não, irmão, é bênção de Deus. É assim, irmão, porque tem vitória que vem com cara de derrota. Quando você pensa que não tem mais jeito, quando você pensa que já fez tudo e não deu certo, é a hora de Deus operar o milagre dele na sua vida. Glória, louvado é o nome do Senhor. É a hora de Deus operar um milagre. É a hora que você não vê mais saída. É a hora que você já tentou tudo e nada deu certo. É a hora de Deus operar um milagre dele na sua vida. Não era enrosco não, era muito peixe. Muito peixe a ponto de eles puxarem a rede. Ô João, vem nos ajudar, traz um outro barco. Porque na hora da bênção, Pedro dividiu a vitória. Na hora da bênção que Deus abençoou Pedro não falou assim, não, essa pesca foi para mim, eu que emprestei o meu barco, era a minha rede. Não, Pedro falou, não, vamos dividir a bênção, trabalhamos juntos. Vem João, vem Tiago. Vem nos ajudar aqui porque é muito peixe, vai dar para dividir, vamos pagar todas as nossas contas, vai ficar tudo certo.
porque o que Deus faz, irmãos, é sempre maravilhoso. Tinha tanto peixe que a hora ele falava assim, vai furar a rede. Não, o barco vai afundar. Porque nem os barcos de estrutura de tanto peixe que veio, irmão. Porque foi algo extraordinário, porque o que Deus faz é extraordinário, é coisa grande, é coisa sobrenatural. Porque quando Deus faz, não é o homem que faz. Quando Deus faz, Deus sempre faz coisas grandes e coisas sobrenaturais. Sabe para quê? Para mostrar que não foi você que fez, mas foi Ele que fez. Para mostrar que não foi o homem que fez, mas foi Ele que fez. Porque tudo que Deus faz é sobrenatural. Não é na nossa força, é na força de Deus. Confiando nele, nós teremos resultados além das nossas expectativas. Aleluia! Mas o segredo foi, irmãos, obedecer à ordem de Jesus. Imagina, quem mandou você lavar a rede? Você lavou porque quis. Agora você vai ter que lavar de novo. Você foi, desistir. Quem mandou desistir? Deus não mandou você desistir do teu sonho. Deus não mandou você desistir do teu negócio. Deus não mandou você tirar a mão. Deus está falando que é para continuar naquilo que Ele já colocou no teu coração. Não para, não desista, porque vai dar resultado. Porque agora você não está mais agindo na tua força, mas na dependência de Deus. Vai dar resultado. O pior, irmão, o pior não é você parar, o pior é você correr na direção errada. Mas quando Deus te dá uma palavra, você vai voltar na direção certa. É por isso que vai dar resultado. Pedro jogou a rede e não pegou nada. Mas quando Jesus falou, ei Pedro, lança na água mais funda. E está pesado, ei João, ajuda nós aqui. Porque quando nós vamos na direção certa, dá resultado. Deus vai colocar a direção certa, Deus vai te dar a direção certa. Você vai lançar a rede e vai ter testemunho de vitória, vai ter testemunho de milagre. Porque quando está na direção de Deus, não dá errado. Dá certo, porque Deus está na frente dando a direção. 2020, você lançou a rede, mas só fracasso, frustração, desânimo. Mas 2021 está chegando. É o ano do teu milagre, é o ano da tua vitória, é o ano da resposta, porque você vai na direção certa. Tem coisas que tinha tudo para dar certo, mas deu errado. Você já tinha feito planos. Não, vai dar certo, eu vou fazer isso, vou acertar aqui. Não, esse ano aqui de 2020 vai ser bênção. Tinha tudo para dar certo, mas deu errado. Mas tem coisas que era para dar tudo errado. E não é que dá certo. Porque quando você lança a rede na direção que Deus manda, dá resultado. O segredo é nós obedecermos e não pararmos, porque vai cumprir os propósitos de Deus. Iremos ter resultados na nossa pesca, porque é uma ordem de Jesus. Tudo muda. Uma ordem de Jesus, tudo muda. E vai mudar na tua vida, vai ter mudança na tua vida, porque é uma ordem de Jesus, tudo muda. Antes da pesca maravilhosa, Pedro, antes da ordem de Jesus, lançava as redes. Depois da ordem, antes da ordem, lavando as redes. Depois da ordem, lançando as redes. Antes da ordem, não peguei nada. Depois da ordem, a pesca foi maravilhosa, a melhor pesca da minha vida. Antes da ordem, estou cansado de trabalhar e não ver resultados. Depois da ordem, animado, vem me ajudar.
Antes da ordem, um pescador frustrado. Depois da ordem, um pescador de sucesso. Coach da superação. O testemunho dele: olha, eu era um pescador de fracassado, mas encontrei Jesus. Aí a pesca foi maravilhosa. Se tornou um coach de superação. Antes da ordem, pescador de peixe, mas depois da ordem, pescadores de homens, de almas. Foi promovido por Jesus. Porque uma coisa que eu vi aqui nesse texto, Jesus não pergunta assim: ô presbítero Fausto, você quer me servir? Você quer ser um obreiro na minha casa? Presbítero Valdo, você quer ser um obreiro na minha casa? Presbítero Rogério, você quer ser um obreiro na minha casa? Jesus não pergunta não. Você vai ser um obreiro. Ele manda, ele não pede. Chega para Pedro, para os discípulos, fala assim: a partir de agora vocês não serão mais pescadores. Está vendo essa pesca maravilhosa? É para vocês dar tchau, pagar tudo que vocês devem, e agora vocês vão me seguir. Vocês querem me seguir? Não, vocês vão me seguir. Ele não pede não, irmão, ele manda. Ele manda a gente seguir. E eu aprendi isso. Uma vez, irmãos, há alguns anos atrás, já estava trabalhando na igreja, no ministério. Mas meu Deus, eu tenho profissão. Gosto tanto de carro. Abra uma porta para mim dentro da GM, pertinho de casa. Abra uma porta. Conversei com uma irmã que trabalhava lá em São Caetano, que arrumava emprego para todo mundo. Falei: irmã, me arruma um emprego na GM. Aí ela foi e falou assim: Marcelo, pode ir lá na GM. Vai ter entrevista no dia tal, horário tal. Pode ir lá. Você vai passar pela seleção porque é procedimento. Mas seu nome já está lá como aprovado. Então pode ir, que já está tudo certo. Lá vou eu. Fui lá na GM. 200 ou 300 pessoas ali na seleção. Sentadinho no meio deles. Na hora que eu sentei assim, irmão, Deus falou no meu coração: o que você está fazendo aqui? Aí eu falei: Deus, agora não tem mais como sair, né? Já estou aqui no meio de todo mundo. Não tem mais como sair. Meu nome já está lá. Sabe assim, a gente quer argumentar com Deus, né? Que benção, Deus. E aí tinha um telão assim. Aí foi passando tudo aquilo que era benefício, tal, que tinha que fazer na empresa, tal. Aí falou assim: quem não tiver de acordo, procura a mesinha ali do lado e dá o seu nome ali. Aí fui eu lá na mesinha e falei: olha, estou indo embora. Não é para mim não. Porque quando Deus chama, irmãos, Ele não pede, Ele manda. E Deus falou no meu coração que meu lugar não era na GM, meu lugar era fazer a obra dEle. E eu saí dali, irmão. Logo depois Deus abençoou a minha esposa, recebeu um processo trabalhista que ela tinha, um processo contra o INSS, e Deus ali supriu as nossas necessidades, porque Deus usou uma profeta que não sabia de nada. Aliás, eu nem conhecia a profeta. E ela falou assim: olha, Deus vai te dar um sinal que Ele te quer integral na obra. E a partir dali a minha esposa começou a receber um salário vitalício do INSS por causa do problema que ela tem no braço. Foi Deus trazendo o suprimento. Porque quando Deus nos pede para fazermos a vontade dEle, não adianta você ficar questionando, brigando, debatendo, irmão. Se você entrar no centro da vontade de Deus, Deus vai suprir todas as necessidades. Deus vai abençoar e vai vir a pesca maravilhosa, porque Deus pede para você entrar no centro da vontade. E quando você entra no centro da vontade, milagres acontecem. Nós não sabemos o amanhã pertence ao Senhor, mas o hoje nós sabemos. E Deus está nos pedindo para estarmos posicionados, alinhados com a vontade dEle. Porque aí o milagre vai acontecer. Hoje pode estar ruim, mas está vindo um novo amanhecer de Deus na sua vida. Vai passar, irmão, vai passar. Lavou a rede, não tem problema, depois você lava de novo. Não tem problema.
Jesus deu a Pedro e seus amigos todas as provisões que eles precisavam, porque ele realizou a pesca maravilhosa. Após eles terem tentado uma noite inteira, não pescaram nada, mas pela palavra Jesus realizou o milagre. Só obedeça a palavra, ouça a ordem de Jesus e lance a rede mediante a palavra que ele está mandando. Lança lá a palavra, irmão. Através da palavra, lança a rede lá no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos, no seu trabalho, naquele currículo. Lança a rede, irmão, porque vai dar fruto. Vai ter peixe, irmão. Tente mais uma vez. Tente mais uma vez, porque agora vai dar certo. Porque agora o Senhor já deu a direção. Esta foi a primeira pesca maravilhosa. Foi a primeira. Lá em João capítulo 21 tem a segunda pesca maravilhosa. Jesus aqui fez o chamado para Pedro, e para João, e para Tiago, e para André. Vocês serão pescadores de homens, de almas. Eu estou promovendo, vocês não vão mais pegar peixe. Você sabia só pegar peixe? Agora você vai aprender a pescar almas. Ganhar almas para o reino. E eles começaram a pescar almas para o reino do Senhor. Mas quando Jesus morreu, ressuscitou, eles ficaram tão desanimados que Pedro, acho que estava estressado, disse para os discípulos: eu vou pescar. Jesus morreu, acabou a minha missão, acabou o meu ministério. Jesus morreu, acabou meus sonhos, acabou meus projetos. Jesus morreu, eu vou pescar. E os discípulos falaram: não, Pedro, fica aqui. Não, eles falaram: vamos junto. Saudade que eu estava de pescar. Vamos pescar. Foram pescar. E a pesca foi fracasso. Mais uma vez, frustrante. Pescaram, pescaram, pescaram e não pescaram nada. Aí estava amanhecendo o dia. Jesus tinha morrido. Mas um homem na beira do mar, na beira da praia: ei, vocês pegaram algum peixinho aí para a gente assar aqui para comer? Pegamos não, moço. Eles não reconheceram que era Jesus. Aí ele disse: ó, lança a rede do lado de lá. Na hora que ele disse isso, João falou: é ele, é ele, é ele, é ele, é ele. Vamos lançar a rede, lançar a rede. Pegaram 153 grandes peixes. Quando eles chegam na beira, Pedro estava despido, ele coloca a roupa, Pedro era empolgadão, na hora que ele não... Aí João fala assim, que João era mais íntimo, né? Tinha mais comunhão. É ele, Pedro, é ele que está lá, Pedro. Jesus, aí ele vai lá, coloca a roupa, pula na água, sai nadando, vai de encontro de Jesus, os outros vêm arrastando os peixes. Na hora que ele chega, estava lá Jesus, na beira do mar, com a brasa acesa, os peixinhos. Que peixe era esse? Eles não tinham pegado nada ainda. Mas Jesus já tinha preparado os peixinhos ali, já estava assando lá, e falou: e aí, vocês pegaram alguma coisa? Agora pegamos. Agora pegamos, porque a pesca foi maravilhosa. Eu não já falei que eu não te chamei para mais pescar, que eu te chamei agora para ser pescador de almas? A missão continua. O meu sonho na tua vida ainda continua. O meu projeto para a tua vida ainda continua. Aleluia. Não foi erro do profeta, não. Não foi o erro do profeta, não, porque o que Deus falou vai se cumprir. Não se cumpriu em 2020, mas 2021 está chegando, e fica tranquilo. Oh glória, não é no teu tempo, é no tempo de Deus, é na hora de Deus, na hora que Deus falar é agora, o milagre vai acontecer. Senhor, mas não tem mais jeito, já tentei tanto, já lutei tanto, já batalhei tanto e nada.
mas você não vai morrer na praia. Um milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. Só faça aquilo que Deus mandou. Não faça como os discípulos que ficaram relutando. Jesus morreu, vamos pescar. Largou o ministério e voltaram a pescar. Aí Jesus vai lá, minha chamada continua de pé. 153 grandes peixes. Há um ditado judaico que diz que no mar da Galileia, ali no mar de Genezaré, havia 153 espécies de peixe. E ali, 153 peixes, foi um de cada espécie. Eles dizem lá, eu não sei, mas eu sei que os peixes eram grandes. Era coisa maravilhosa, porque tudo que Deus faz é maravilhoso. Você vai ficar assim, uau! Só pode ter sido Deus que fez isso, porque eu não tinha como fazer. Só pode ter sido Deus que abriu essa porta. Só pode ter sido Deus que operou dessa maneira. Porque do meu jeito, da minha maneira, não tinha como. Mas a pesca será maravilhosa. Porque tudo que Deus faz é coisa extraordinária, é maravilhoso. Porque nosso Deus é tremendo. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Sinto a graça dele aqui, irmãos. Só quero ser um profeta de Deus, para dizer para você, foi frustrante 2020, mas não foi tempo perdido. Foi tudo preparo para o 2021 que Deus vai trazer os resultados. Foi tudo um preparo para aquilo que Deus vai fazer na sua vida, na sua casa, na sua família. Só foi o preparo, porque o nosso Deus é coisa extraordinária. Feche os teus olhos. Eu não sei em qual área, em qual situação que você precisa de um milagre da parte de Deus. Mas ouça a voz nessa noite de Deus. Pare de correr na direção errada. Só escuta o que Deus vai falar. Ou se Ele já falou. Mas às vezes Deus fala e a gente fica relutando. Porque você pensa que quando deu errado na GM eu parei? Não, irmão, tentei ainda várias outras situações. E Deus sempre falando a mesma coisa. Eu já te falei que eu te aposentei, que eu te quero na minha obra. A gente reluta às vezes, irmãos, para fazer a vontade de Deus. Mas a melhor coisa é obedecer do que? Sacrificar. Então se entrega nessa noite, deixa Deus fazer o milagre. Tira a tua mão e deixa Deus pôr a dele. Fala, Deus pode fazer. Vai doer um pouquinho, mas pode fazer, Deus. Porque o ajuste dói um pouquinho, irmão. O ajuste dói às vezes um pouquinho. Mas depois fica bom. Depois a gente encaixa e fica gostoso. Então fica tranquilo. Não pensa assim, não, ano 2020, queria arrancar da minha lista. Não, irmão, foi o preparo para 2021. Jesus chegou na hora do fracasso, para depois acontecer o milagre. Então fica tranquilo, está no fracasso, é que era tudo preparo para o milagre que estava chegando. Então fique em paz, coloque diante do Senhor nessa noite, aonde você precisa do milagre da parte de Deus. Lança a tua rede, porque o milagre vai acontecer. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós cremos que a